Em primeiro lugar, foi, como dizem os argentinos, más de lo mismo, mais do mesmo. Ele não trouxe absolutamente nenhuma novidade nesse discurso dele, repetiu coisas que ele vem falando ao longo dessas semanas. Não deu uma guinada em nenhum tema, só teve novidade, na verdade, a questão da carta do Zelensky sobre a Ucrânia. Aliás, política internacional ocupou um percentual de menos de 10% do discurso, focado completamente em questões de política doméstica. Falou en passant do Oriente Médio, falou da Ucrânia exatamente como tinham divulgado naquele trecho anterior, que eu até comentei aqui, dando a entender que ele vai resolver esse conflito, criticando os europeus, mas também não é uma diferença grande do que ele vinha fazendo, ele apenas evitou críticas mais duras ao Zelensky, especificamente ao mencionar a Ucrânia. Do Canal do Panamá e da Groenlândia falou o que ele vem falando desde que ele assumiu a presidência, até um pouco antes, no caso da Groenlândia. Então não teve novidade nenhuma em política externa, não teve novidade nenhuma sobre as tarifas. Ele citou o Brasil e citou países aliados americanos, a Coreia do Sul, inclusive, a Índia, que ele gosta bastante, recebeu o Narendra Modi, premier indiano, recentemente nos Estados Unidos, mas dando a entender que todos esses países aplicam tarifas muito elevadas aos Estados Unidos. Ele já havia mencionado o Brasil dentro desse contexto anteriormente, mas foi a única menção ao Brasil. Ele falou de uma forma desrespeitosa quando ele fala da USAID sobre alguns países, em especial o Lesoto, na África, que ele diz que ninguém conhece esse país. E marcou o discurso também a postura de protesto dos democratas com placa. Você mencionou um dos deputados democratas, inclusive, foi retirado do Congresso, do plenário, no caso, e os democratas ali com placas, que o Elon Musk rouba, que querem acabar com o Medicaid, que é um programa do governo americano para ajudar na área da saúde as pessoas miseráveis. Então, foi mais ou menos dessa forma. Mas olha, Beth, para discursos do Trump, em geral, quando ele fala de improviso, ele acaba captando mais as atenções. Quando você vê os comícios dele, nesse discurso ficou um pouco longo e cansativo com o passar do tempo e insisto, eu imaginava que fosse ter alguma grande novidade, que fosse algo grandioso, mas é um discurso que, honestamente, hoje é terça-feira, quinta-feira ninguém mais vai estar falando desse discurso. Amanhã ainda tem a repercussão, mas quinta-feira caiu no esquecimento, nunca ninguém mais vai lembrar desse discurso. E, Guga, o que você acredita que vai ser daqui para frente a estratégia da oposição, dos democratas no Congresso? Os democratas estão com uma postura distinta de 2017. Na época, teve aquelas investigações sobre o conluio com a Rússia, o tempo todo atacando Trump, tratando ele como um presidente ilegítimo, porque ele perdeu no voto popular da Hillary, tinha suspeita que não se comprovou de conluio com a Rússia. Dessa vez, não. Eles estão meio que observando o que está acontecendo, imaginando que, com o passar do tempo, naturalmente, a popularidade de Trump vai cair, vai começar a ter brigas internas, as políticas de tarifas dele vai ter um impacto negativo na inflação. Você vê alguns movimentos maiores de protesto, Bernie Sanders, a gente viu o Green, o deputado do Texas, mas ainda não é algo próximo do que foi 2017. E fazendo oposição dentro das regras, nesse momento, com a certeza de que daqui 2 anos, nas midterms, eles tendem a ganhar, muito provavelmente vão ganhar a Câmara dos Deputados. Seria muito difícil que eles não ganhassem, mas com o temor do que o Trump pode levar adiante. Um foco grande da oposição democrata é nos governadores, que não se menciona muito, mas os governadores batendo bastante de frente. E das ações vistas como antidemocráticas do Trump, essas têm esbarrado na justiça.